Olá, meu nome é Renata, sou estudante da UFES, faço parte do projeto PIBIT, que atua na Escola Marita Mota, e hoje vamos explicar um pouco mais sobre a ligação iônica. Passo a palavra para o Nael, que ele vai começar a explicar um pouco mais sobre condutividade elétrica. Olá, gente, eu sou o Nael. Como a Renata já disse, nós somos da UFES de São Mateus e atuamos no PIBID em parceria com a Escola Marita Mota. Vamos lá para o experimento? Então, gente, como a Renata já falou, eu vou falar para vocês sobre a condutividade elétrica dos compostos iônicos. Nesse caso especificamente, eu vou tratar do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Nessa estrutura aqui, vocês podem ver como que funciona uma estrutura de um sal de cozinha. Esses mais claros aqui são os cloros, né? E esses mais escuros aqui, esses menores, são os sódios. Os mais claros são os ânions e os mais escuros são os cátions. Ambos são íons. E essa estrutura aqui, esse retículo cristalino, só é formado porque existe uma condição eletrostática, onde o sódio tende a perder um elétron, ficando com carga positiva, e o cloro tende a receber esse elétron, ficando com carga negativa. Para que a gente possa medir se passa qualquer corrente elétrica através desse circuito em contato com sal, nós precisamos criar o circuito com duas pilhas, né? Para que a gente possa ter um polo positivo, que é representado por esse lado vermelho, e um polo negativo, que é representado por esse fio amarelo. No meu caso, eu usei um controle remoto já antigo, velho, que não funcionava, e usei a estrutura dele para conectar os fios nos polos, tá vendo? Aí eu peguei e nesse polo positivo eu coloquei um LED e encarreado eu conectei com outro fio para que a gente pudesse entrar em contato, né, com qualquer estrutura e fechar o circuito. Se nós fecharmos o circuito aqui, a luzinha acende, fio com fio, positivo com negativo, fechamos o circuito, acendeu o LED. Mas se nós colocamos dentro do sal de cozinha em questão, a gente percebe que o LED não acende. Fora, acende. Até tem dificuldade de acender quando tem sal nos fios, olha. Agora dentro não acende. Ou seja, o sal de cozinha em estado sólido, ele não conduz eletricidade. Por quê? Por causa que os íons, eles estão bem grudadinhos através da força eletrostática. Eles acabam se tornando neutros, porque uma carga positiva com uma carga negativa acaba se anulando. E aí eles ficam bem grudadinhos e nós não temos íons livres. Os íons não conseguem se movimentar. Se os íons não conseguem se movimentar, nós não temos uma condução de eletricidade em compostos iônicos sólidos. Agora a Renata vai estar falando para vocês um pouquinho da condutividade elétrica em compostos iônicos em solução aquosa. Afinal, a água pura conduz ou não conduz eletricidade? E a água com sal conduz ou não conduz eletricidade? Vamos dar continuidade ao conteúdo e vamos responder a pergunta que Nael fez. Se a água conduz ou não conduz eletricidade? Para isso, a gente tem um sisteminha aqui. A bateria, com esse fio do lado negativo, e esse fio do lado positivo, com essa lâmpada de LED, no caso de pisca-pisca. O que acontece aqui? A gente fechando o sistema, a lâmpada acende, pelo fato do polo negativo e positivo se encontrar. Agora vamos ver se a lâmpada acende nessa água, que no caso a gente está usando água mineral. Como podemos ver, a potência da lâmpada é muito fraquinha, ela não acende muito, diferentemente dos fios. Os fios encostados, ela acende bem mais do que na água. Por que que isso acontece? A água que a gente está usando é água mineral, ela contém íons positivos e íons negativos.
A única água que não acederia seria a água destilada. Agora vamos ver a água salgada. O que acontece? Aqui temos a água, no caso mineral, e vamos colocar sal nela. Como podemos ver, de imediato a lâmpada acende bem mais do que com a água mineral. No caso, a água salgada, sendo assim, conduz bem mais eletricidade do que a água mineral. Assim como os fios encostados é a água salgada. Vamos explicar o porquê que isso acontece. Bem, a gente tem um esqueminha aqui. O que temos aqui? Água mais cloreto de sódio, que no caso é NaCl. O que acontece quando o sal entra em contato com a água? Ele se dissolve formando os íons Na+, que é positivo, e o íon Cl-, no caso sendo negativo. Bem, como podemos ver, uma fonte de eletricidade mandando corrente pela água tem dois terminais, um negativo e um positivo. O negativo é o que conduz elétron e o positivo é o que remove. Sendo assim, o cloro ele vai ser mais atraído para o polo positivo e o sódio vai ser mais atraído para o polo negativo. Como essa água tem mais íons e eles ficam mais dispersos, tendo mais movimento, eles conduzem melhor a eletricidade, fazendo assim ter uma corrente elétrica aqui, né? E fazendo acender a lâmpada.